Nossos convidados de hoje, Paulo Mosman, o Foguetinho, tudo bem? Tudo bem, Crispim. Grande prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Legal. Aliás, ontem eu acompanhei na coletiva você dizendo o seguinte, que há muito tempo você cobre o Curitiba, muito tempo você está na crônica esportiva do estado do Paraná, deve fazer o quê? 8 anos já? Você acredita que eu comecei em 1974 com o saudoso Dirceu Grez? Era um garotinho de calça curta, né? Uhum. Mas peguei aquela geração de Oberdan, Zé Roberto, Jairão, Hermes e Cláudio Marques e tantas feras do Curitiba. Legal, tem muita história para contar. O João Maia lidera aí o projeto Futebol de Condomínio, é isso? Isso mesmo. Primeiramente, boa tarde, né, Crispim? É um prazer imenso estar aqui podendo apresentar e explicar um pouco mais como vai funcionar esse projeto em parceria com o professor Eduardo Duca. Exatamente, Eduardo Duca, que é o auxiliar do técnico Caio Júnior. Aliás, acertaram com o Criciúma, né? Pois é, na quarta-feira ali, com a vitória do Criciúma, acabaram fechando e ele e o Caio se mandaram para lá, já estão fazendo direto o treinamento, parece que já a partir de hoje, amanhã. Sabe a história como foi? Ligaram para o Caio. O Caio não fez nenhuma proposta, ele só se colocou à disposição para trabalhar como treinador do Curitiba. Mas levando 8 Não, escuta, aí o Caio se prontificou, aí ficaram de dar um retorno para o Caio. O Caio não fez nenhuma proposta, simplesmente não ligaram para o Caio nem para dar uma satisfação, nem se sim. Mas sabe o que eu acho que o Caio foi mal nesse episódio? Que de uma maneira ou de outra acabou abrindo mão do Curitiba. Acho que ele esnobou o Curitiba e evitou de falar com a imprensa. O Caio é um cara que militou na imprensa. Não, o Caio não tem nada para falar, vai se pronunciar só mais tarde. Eu não acho legal isso. Não, eu também desejo muito boa sorte, eu gosto do Caio, mas achei uma pisada de bola. O Caio poderia ter falado isso para a imprensa. Agora, não deram o retorno. O Adriano, assessor de imprensa, o Caio não pode passar o celular para ninguém, não quer falar com ninguém, só se acertar. Não acho legal isso esse é tipo outro de comportamento. Problema. Eu concordo com você, mas aí é um outro problema. Agora, até não explicou bem a situação. Não, mas faltou satisfação do Curitiba também para o Caio. Pô. Bom, então o Curitiba liga, está cansado de não dar satisfação, né? Nem para a torcida. Você não viu a nota oficial do David aí, em relação ao David? O Curitiba só vai se pronunciar nos autos. Exatamente. O que a torcida quer saber de autos? A torcida quer saber de satisfação. A diretoria precisa sim dar satisfação. Exatamente. Então é o seguinte, gostou do Curitiba ontem da virada? Gostei da virada. No primeiro tempo o time ficou devendo, e eu tenho até a impressão, a gente já tem tantos anos de janela, de cobertura do Curitiba, de experiência no futebol, que aquele caso lá que depois se deve abordar, né, da carta dos jogadores, até um certo ponto nas entrelinhas eu entendi como uma solidariedade ao David. Aí um desrespeito dos jogadores para com a instituição, porque o David está jogando de bandido, entrou com uma ação contra o Curitiba, embora ele tenha direito a receber. Mas eu não gostei da maneira, pegou, não apareceu para o treino, quando o clube soube ele já tinha entrado na justiça trabalhista, então os jogadores fizeram uma carta. Sabe o que eles fizeram com a carta? Rasgaram a carta. Era uma carta de cobrança de salários atrasados, de direitos de arena atrasados, e eu acho que isso mexeu um pouco com a cabeça dos jogadores. Até o Alex não estava legal, Robinho, que é um jogador que para mim titularíssimo no time do Curitiba, não estava legal, o Moacir nem se fala, né, para citar alguns aí. Né? Mas só que é o seguinte, né, Foguete, por que deixaram essa situação chegar ao ponto que chegou? Pô, deviam para os caras, aí fizeram um parcelamento, não honraram o parcelamento, aí a atitude foi essa, lamentavelmente. A mentalidade dos clubes, eu não sei se é exatamente a do Curitiba, porque o staff do presidente Wilson Ribeiro de Andrade é oriundo de banco. Então eles têm uma mentalidade de banco. Eu ouvi um dia de um dirigente forte no Curitiba, da área financeira, que dívida foi feita para ser rolada. Então quiseram rolar a dívida com os jogadores e com um funcionário, principalmente com um jogador de futebol, não dá para fazer um parcelamento e não honrar o parcelamento. Né? Até porque, Foguete, que tem de cara assim, né? Que tem de empresário, que e tem de outra assessor. Coisa, Alex é uma instituição à parte. Agora, Lincoln, David, cada um ganhar praticamente 300 mil reais por mês, depois os caras querem iam mandar o David para o Bahia, né? Junto com o Lincoln. Daí não deu certo, agora o Lincoln tiraram da concentração ontem, depois que ele foi o melhor na partida contra o Toledo, agora parece que ele vai para o Bahia. Sabe por quê? Para amenizar menos 300 na folha, como no caso do Alex, até o presidente, quando ficou indisposto com o Alex, ele chegou a mencionar isso. É que se ele sair, alivia a folha.
Quer dizer, e depois também tem muito jogador ali, chegaram a ter 70, 60 no elenco, quando o ideal é trabalhar com um grupo de 30, 40, completar com a garotada, Tinha né? Quem? O Dorival. Relembrando aí, Ibérbia, só os caras assim. Escudeiro, que Escudeiro, foi embora também. Lincoln, David. Muita gente. Tem jogador que nem jogou, para você ter uma ideia. Aquele alemão, que eu não lembro o primeiro nome dele, foi emprestado aí. Ele não chegou nem a jogar. E outra coisa, quando trazem jogadores, teve aquele Wellington, que rescindiu o contrato, parece que agora o Marquinhos vai levar para o Bahia, se eu não estou enganado. Pegam jogadores, assim, para citar ele como exemplo, e fazem contratos com jogadores até 2017. É bonito. É o Tinho. Está lá em Florianópolis para acertar com o Avaí, o Eltinho. Está discutindo o salário no Avaí, que está numa baixa, está ruim nessa temporada. O contrato do Eltinho parece que até do ano que vem. Quando fizeram o contrato do Eltinho, 3, 4 anos. Quer dizer, tem que ter um pouquinho mais de bom senso para, entre aspas, usar o movimento que o Alex é um dos líderes para moralização e mais respeito para com o atleta no futebol brasileiro. Exatamente. João Maia, e aí? E o futebol de condomínio? Então, estamos iniciando agora, né? Veio com o Duca acabou até acertando com o Caio Júnior, foram para o Criciúma, então eu vou estar em frente a esse projeto. Então começamos agora, dia 10 de março, então estamos começando a fazer a divulgação, tudo para atender essa necessidade, que hoje em dia é complicado, muitos pais, pela carga horária de trabalho, tudo, até pela violência, acabam não soltando os meninos sozinhos para ir treinar na escola de futebol, não conseguem ir até a escola de futebol, e muitos acabam não conseguindo fazer atividade física, né? Então hoje as estruturas de condomínios e prédios estão saindo cada vez mais completas com a área de lazer, e tem permitido com que, ao invés do cliente ir até o estabelecimento, escola de natação, academia e agora até a própria escola de futebol, os profissionais que vão até a casa e conseguir fazer esse trabalho personalizado, né? Isso já acontece bastante até com as academias, então a gente tentou estar implantando agora com o futebol dentro das quadras, né? Tem um telefone de contato? Tem o telefone, a gente tem o e-mail, futebolcondomínio@gmail.com, e o telefone de contato 9626-1504. É só dar uma ligada, a gente vai agendar de acordo com a grade horária de turma e de disponibilidade para estar podendo ir até o condomínio e fazer esses treinos, pelo menos experimentais no início. Legal. Zé Love. Pô, eu gostei do Zé Love, a movimentação, né? Ele foi um cara assim participativo. E na entrevista é sempre um show, né, Foguete? Isso é legal. Para o repórter ele é um prato cheio, um torcedor em casa, né? Faca e colher. Ele é muito bom. Exatamente. Eu acho que um cara como esse, sabe, que primeiro que sabe jogar futebol. Ele tinha um apelido meio inusitado lá na Itália, ele jogou no Gênova, né? Era o Zé Twitter, porque os torcedores diziam que ele não dormia e ficava tweetando a madrugada inteira. Não, fizeram aquela tweetcam, lembra aquele vídeo que rodou o mundo inteiro? Mas eu acho, sabe o quê? Se ele no campo corresponder, que a gente tem que analisar o jogador no campo, a não ser que alguma atitude extra-campo tem uma repercussão. Esse Sandro, que joga pelo Operário, que jogou ontem, fez o gol do Fantasma, quando jogava no Curitiba, ele saiu de uma boate, sono pesado, 4, 5 da manhã, dormiu em cima do volante, a mulher foi comprar pão às 7 da manhã, achou que era um ladrão de carro, a polícia chamou todo o pessoal de imprensa, as câmeras, os microfones, algemaram o Sandro e dizia, eu não estou acostumado com isso, solta um pouquinho que está doendo meu braço. Foi acordar lá na delegacia, daí o Frega, o staff do Curitiba foi lá e tirou o Sandro. Aí é uma atitude extra-campo que tem repercussão, porque acabou acontecendo na mídia policial. Agora, o Zé Love jogando bola, fazendo gols, esse folclore de provocar a torcida, estimular, de fazer a média com a Império, de dizer que ama a torcida, eu fui muito amigo do Dadá Maravilha, que para quem não recorda, jogou em 1983 no Curitiba. O Dadá uma vez foi procurado pela revista Placar e foi focalizado numa matéria, Dadá, o rei da comunicação. Então, de cada estado, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraná, ele escolheu um repórter amigo para contar a história dele. Eu fui o escolhido aqui de Curitiba, e até o Sérgio Sari, que era fotógrafo do Placar, fez uma foto e eu apareci com a camisa do Pelé, que o Dadá ganhou trocando com o Pelé no jogo e me deu aquela camisa tradicional do Santos que eu dei para o meu amigo Manuel Knopf, Zaica, uma relíquia, né? No leilão em Londres, quanto valeria essa camisa hoje. Então eu convivi e curti muito, né? E compartilhei, para dar uma linguagem de rede social atual do Face, com a maneira que o Dadá fazia
nas coisas da promoção do futebol. Ele era o Dadá Beija-Flor, porque ele parava no ar, né? Ele lançou o craque do futuro, que era o filho dele, né? Daí com o Dadá em campo, não tem placar em branco, aquelas coisas todas. Eu acho que é a promoção salutar e positiva do futebol. Eu prefiro muito mais um cara como esse, que vai dar o recado, é simpático com o torcedor, com o jornalista, com o público de uma maneira geral, do que um cara sisudo como esse David, que chegou no jogo aí, ano passado em Paranaguá, estava suspenso lá, não queria falar, empurrando o microfone. Acho que o cara tem que ter uma cabeça boa, um astral bom. Isso também faz parte da carreira do jogador como homem público. E quem faz essa sinergia com a torcida de Barco e Remo tem o meu apoio. E nós somos as caretas do Lela, né? Que nós alimentamos aí em 84, 85, 86, quando ele era um grande ídolo da torcida do Curitiba. Até o professor Sato, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, não sei se o professor está vivo ainda, tomara que esteja, ele dizia que o Lela tinha essa manifestação da careta, porque era uma carência afetiva que o Lela tinha, então ele extravasava no momento de comemorar um gol. E hoje os filhos dele, o Richarlison, especialmente o Alexandro, que está no Flamengo hoje, quando fazem gols, às vezes imitam a careta do pai. Foi uma marca institucional do Lela, promocional, não agride ninguém, é carinhosa, é oportuna e vale a pena, pelo menos na minha maneira de ver as coisas do dia a dia e dos jogos de futebol, Crispim. Perto aí dos condomínios. Já começou. Agora depois do carnaval, né, que a gente atua já direto na quadra, né? Por enquanto estamos divulgando, estamos apresentando, foi semana passada que a gente finalizou e começou a implantar o trabalho. E agora com a parte prática mesmo, a partir depois do carnaval, dia 11 de março, né? Eu não sei se o Maia conhece o Julinho, que é do condomínio lá da Fazendinha, que é uma cidade dentro da Fazendinha, o Júlio César. Não. Muitos anos atrás, nos anos 90, o Josias Lacour e eu estimulamos muito o futebol nos condomínios, nas diversas regiões, porque nós temos um entendimento que prossegue no nosso coração e na nossa maneira de pensar as coisas do futebol comunitário. Quando você dá bola, você tira o garoto da cola. Da cola, não só da cola de não estudar e colar na escola, mas aquela de cheirar mesmo, que é tóxica. Hoje mais o crack, né? Infelizmente. O crack e outras coisas aí, né? Antigamente se falava mais da cola de sapateiro. Então, é muito legal esse projeto. Eu tenho um sonho ainda com alguns amigos, o Fábio Pontarola, que é um amigo meu, o Aldo Medeiros, Dr. Aldo Medeiros, que é outro amigo, de termos uma ONG, talvez até com a participação do querido empresário da Cotrans, Rosni Pacheco, onde vamos ter uma estrutura muito bacana, com professores, estrutura de apoio, com monitores, para pegar pessoas e camadas pobres da população, um pouco diferente dos condomínios, mas de pessoas pobres ou de favelas, pessoas que têm necessidade, quase na linha da miséria, para ensinar futebol e vôlei para meninos e meninas, estimulando não só o crescimento do esporte, o espírito competitivo e o crescimento através do mundo esportivo. Então, eu acho fantástico. Vá em frente com essa iniciativa, você e o Duca, né? Isso. É uma iniciativa muito bacana, é uma iniciativa de cunho não só esportivo, mas de cunho social também. É muito importante, a ajuda complementa o serviço das autoridades, de uma prefeitura ou de um governo do estado. Eu acho que inclusive os clubes, que muitas vezes cobram um ingresso de R$90 numa arquibancada, deveriam reservar espaços nas suas arquibancadas para estimular os garotos e as meninas que participem de projetos sociais e esportivos como esse, para acessarem o futebol, para conhecerem os futuros treinadores. Lógico, que você vai ter futuros jogadores, futuros treinadores ou futuros torcedores, porque nem todo mundo, ou futuros árbitros, né? Como o filho do gaúcho, o Rodolfo, que não servia para goleiro, né? O Totti, que foi trabalhar como árbitro de futebol, 25 anos de idade, já apitando o Atletiba, 300 jogos na sua bonita carreira como apitador. Então, projetos como esse têm um cunho espetacular, merecem apoio institucional de prefeitura, de governo estadual, de governo federal. Eu assino embaixo, apoio e parabenizo esse projeto dos condomínios. Beleza, muito obrigado. A gente até tem uma abrangência muito grande assim da necessidade das pessoas, né? Então tem atletas de tudo, alunos de tudo quanto é tipo que a gente pode abrigar, né? Então tem desde o menino que não pratica, que é só uma atividade física para regular peso, para combater a obesidade, assim como meninos que estão para se apresentar em clube, que sonham em ser jogador de futebol e tem um potencial a ser desenvolvido, que a gente faça um trabalho especializado nele, direcionado, né? São turmas pequenas de 3 a 8 alunos, onde a gente consegue pegar vários objetivos diferentes, né? Desde o controle de peso, ou aperfeiçoamento técnico. E eu vou dar até uma sugestão.
o Maia, Crispim, com a sua permissão. Eu acho que um projeto como esse, ele podia ser acoplado até dentro do Peladão, do querido Nelson Comel. Sim. Seria mais um segmento, ele tem tantos segmentos, que a questão aí de ver como que seria o convênio, adequar o acordo para ser bom para todo mundo, mas seria uma divulgação maior, porque o Nelson Comel, mesmo com a terceira idade que ele vive, é uma figura espetacular, maravilhosa, um cara que faz muito pelo futebol, pelo esporte amador, e eu vejo esse segmento dos condomínios, porque ele tem muitos condomínios na cidade, poderia perfeitamente casar aí com a estrutura do Peladão, seria mais um segmento muito bacana. Se fosse dirigente do Curitiba, se eu fosse uma voz ativa no dia a dia do Curitiba, como já fui, inclusive vice-presidente de marketing no tempo do Evangelino, eu levantaria uma questão. No começo muita gente ia se dividir. Muitos iam contestar, dizendo que era uma loucura. Eu levaria sim o Paulo Baier para o Curitiba. Levaria o Chico, porque não pode levar o Paulo Baier, que é anos-luz melhor e promocionalmente muito mais ativo. Sabe quem falou isso quando o Paulo Baier ainda estava no Atlético? O Tcheco. O Tcheco um dia me disse assim, eu levaria o Paulo Baier para o Curitiba. Eu acho que alimentaria, inclusive, a rivalidade. Já pensou um Atletiba, o Paulo Baier vestindo a camisa do Curitiba contra o Atlético? O jogador é um profissional. O cara joga no Vasco, Alexandre, hoje está no Flamengo. E temos milhares de exemplos. Aliás, o Francisco Horta critica muito a arbitragem, quer destruir árbitro. Eu vejo, inclusive, não só torcedores, mas colegas de crônica, esculachando com os árbitros. O cara cigano enganou, não sabe o que é futebol, não sabe o que é regra de impedimento. Mas espera aí, o árbitro também é um ser humano e é um profissional que precisa de ritmo para estar em constante evolução. A não ser aquele auxiliar lá no Rio, né? Da bola que entrou do Vasco lá. Mas tem situações e situações. Né? Toda regra tem exceção. Mas eu gosto do Gomes, sim. Eu acho que amanhã o Atlético dá uma surra no Jota. Vai ser 2-3 daí para fora. Porque amanhã o Atlético tira a cabeça da lama aí, né? Da água que está batendo aqui, se recupera e dá uma surra no Jotinha. É mais comprovável o jogo do Adriano Imperador aí entrando. E de repente o Imperador entra. Para ele é bom também, para o clube também. Guarda faz alegria. Jogador como o Adriano também é legal que esteja bem. Eu sou muito mais o Atlético ganhar do J. Malucelli, com todo respeito ao Jotinha, não acrescenta nada. Um time, qual é a média de público do Jotinha? 200, 300 torcedores. Por aí. Atlético com o Adriano precisa se impor, ganhar lá dentro do o estádio e agradar aí, criar uma atmosfera mais positiva para o Campeonato do Paraná. O Luciano Cardoso, ele diz aqui, o Curitiba está devendo salários, direito de imagem. Será que com todo esse problema, o clube terá créditos para trazer reforços? É uma boa pergunta. Sempre faz uma negociação, bota algum jogador no meio, joga lá para frente, né, que é muito próprio do dirigente de futebol e é um recurso que o clube utiliza, mas não está bem. Se tivesse bem, não teria liberado o Júnior Urso por causa de grana, não teria liberado o William, que até não entrou tanto dinheiro, e não estaria aliviando a folha, mandando o Lincoln embora, e também acho que não estão tão insatisfeitos com essa saída do David, porque há menos de uma semana, 10 dias, o David foi oferecido e quase acertou com o Bahia. Não houve composição financeira, porque Baiano não tem nada de bobo, não. Baiano vai pagar 300 mil para levar o David lá, o maior artilheiro negativo, o atacante, né? O pior atacante da história do Flamengo. Maia, mais uma vez, dá o telefone aí e o e-mail para o projeto Futebol de Condomínio. Tá, o pessoal que tiver interesse em conhecer um pouco mais do projeto, pode mandar um e-mail no futebolcondomínio@gmail.com. Aí a gente já manda a parte de contrato, ficha de inscrição e explicando tudo, valores, como que funciona. Ou pelo telefone 96261504, que daí a gente já conversa e daí para passar essa apresentação mais formal de como que funciona todo o projeto. Legal, um abraço, obrigado. Muito obrigado. Nogueira, volta outra vez aí só para contar histórias, né? Temos boas histórias. Hoje passou rápido demais, né? O espaço esportivo é muito legal, você é muito meu amigo, Crispim. Um abraço ao telespectador e a gente está aí sempre à disposição, correndo atrás da vida e da bola e eu também do segmento do turismo. Opa. Que é um segmento maravilhoso também. Com certeza.